Como você se chama? Patrícia. Boa tarde, Patrícia. Me chamo Rafael. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Pode sim. Deixa eu lhe perguntar, Patrícia. O que é que acontece, Patrícia, quando uma pessoa morre? Quando ela morre, o que é que vem logo em seguida? Eu acho assim, na minha opinião, que quando a pessoa morre, ela fica aguardando o momento da ressurreição para ter um encontro com Deus. Eu acho assim que para Deus julgar ela das ações dela na terra. Você sabia, Patrícia, que a Bíblia diz exatamente o que acontece logo quando uma pessoa morre? Você quer saber? Sim, quero saber. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo logo depois disso o juízo, ou seja, o julgamento. Então, quando uma pessoa morre, que ela fecha os olhos, o coração para de bater, quando ela abre os olhos, ela já vai estar diante de um julgamento. E esse julgamento, ele vai ter um juiz. Você sabe me dizer quem vai ser o juiz que vai julgar ela? Eu acho que é Jesus. Deus, exatamente. Deus, o Criador de todas as coisas. É Ele que vai julgar aquela pessoa logo quando ela morre. Eu espero que isso não aconteça com você, Patrícia, mas vamos imaginar, só supor, que essa noite você morra e você vai abrir os olhos e você vai estar diante desse julgamento. Você acha que esse juiz vai dizer para você: Patrícia, você é culpada, ou você acha que ele vai dizer que você é inocente? Eu creio que ele vai dizer que eu sou inocente, porque eu procuro sempre fazer o bem, eu procuro sempre manter a minha vida diante de Deus, eu prefiro sempre educar meus filhos com a palavra de Deus. Toda noite eles leem a Bíblia antes de dormir, eles fazem oração, então eu creio que eu estou no caminho certo. Então você me diz que você então se considera uma boa pessoa? Sim, me considero uma boa pessoa. Eu posso fazer um teste com você rápido, segundo os padrões de Deus, para saber se você é uma boa pessoa ou não? Pode ser? Sim. Prestando bem atenção, Patrícia, para mim, tá? Eu só peço uma coisa para você, que você seja honesta comigo e diante de Deus também, tá? Patrícia, quantas mentiras você já contou durante a sua vida inteira? Não sei. Ou seja, já perdeu as contas, que nem eu e todo mundo aqui, né? Ou seja, já contamos muitas mentiras. E, Patrícia, como é que se chama uma pessoa que mente? Mentiroso. Verdade. Patrícia, alguma vez você já usou o nome de Deus em vão? Sim, eu acho que quase diariamente a gente usa o nome de Deus em vão, porque às vezes qualquer coisa que acontece, meu Deus, por quê? Aí a gente acaba usando em vão. Você sabia que usar o nome de Deus em vão, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que aquela pessoa que usasse o nome de Deus em vão, a condenação dela tinha que ser a morte. De quê? Porque Deus, ele valoriza tanto o seu nome que ele detesta quando se usa o nome dele em vão. E aquela pessoa que usa o nome de Deus em vão, sabe como é que se chama ela? Blasfema, né? A pessoa que usa o nome de Deus em vão se chama blasfema. Alguma vez, Patrícia, você já adulterou? Jesus disse assim: se tu olhares para um homem com desejos no seu coração, você já adulterou com ele, nesse caso, no coração. Dessa forma, você já adulterou alguma vez? Não. Você... Não. Até porque eu sou casada e o meu maior medo antes de casar era assim: meu Deus, será que eu vou conseguir? Que eu tinha muito medo casar e não dar certo, até porque é até que a morte nos separe. Todos nós aqui também já cometemos esse pecado, já. Quem nunca olhou para uma pessoa, um homem, quem nunca olhou uma mulher e nunca desejou ela? Então dizer que você e eu nunca fizemos isso, nós estamos mentindo, né? Então sim, cometemos esse pecado. Patrícia, alguma vez você já roubou algo, mesmo que seja pequeno, insignificante, e mesmo na sua adolescência, pré-adolescência, às vezes você pega um lápis, uma bala, coisa assim simples, mas que você já pegou e que não era seu? Alguma vez aconteceu isso? Não, que eu lembre não, porque a minha avó, ela era muito, se qualquer pessoa chegasse com alguma coisa em casa, aí ela procurava saber de onde era, do que Mas era. já
Aconteceu isso com você? Não, eu não lembro, porque como eu fui criada com a minha avó, sempre ela tinha esse cuidado. E aí sempre ela era uma pessoa que conversava muito, que ela sempre, desde criança, ela pregava a honestidade pra gente. Ela falava que a gente tinha que ser honesto, não importasse o tamanho da coisa, não importasse o tamanho da dor, mas a honestidade era em primeiro lugar. Entendi. Você já sentiu raiva de alguém alguma vez? Sim. Deixa eu lhe perguntar, você já matou alguém? Jesus disse assim, se você sentir raiva de alguém ou falar alguma palavra de ofensa a alguém, você já matou essa pessoa no coração. Dessa maneira, você já matou? Sim, dessa maneira sim. E como é que se chama uma pessoa que mata? Assassino. Eu quero que vocês entenda que eu não estou aqui para julgar você, tá? Eu não estou julgando você, mas você está me confessando que você já mentiu, é uma mentirosa, que você já adulterou porque já cobiçou, que você já usou o nome de Deus em vão, cometeu blasfêmia, que você já roubou, ou que você já matou, mesmo sendo no coração. Então, segundo a sua palavra, você é uma mentirosa, adúltera, blasfêmia e assassina, segundo os padrões da palavra de Deus. Se você prestar atenção, eu estou usando os 10 mandamentos. E se eu seguir com os mandamentos, talvez você caia em 1 ou 2 ou 3 mais. Mas os mandamentos é o padrão de Deus que Ele estabeleceu para que nós possamos ser boas pessoas. E a palavra bom significa moralmente perfeito, ou seja, você tem que ser perfeito, sem nenhum erro, moralmente. E você já me falou que já quebrou 3 ou 4 dos mandamentos. Então, logo, né, a gente pode concluir que você já não está segundo os padrões de Deus. Então, se você... Vou voltar a fazer aquela pergunta que eu fiz no início antes. Se você morresse hoje e fosse julgado segundo esses padrões, que são os 10 mandamentos, vai estar diante de Deus no julgamento. Ele vai dizer para você, bom, Patrícia, você é boa, inocente. Ou ele vai dizer, Patrícia, você não foi boa, você vai ser condenada. O que você acha que Deus ia dizer para você? Eu acho que vendo por esse lado, né, ia ser condenado. Só que aí ia ter aquela situação. Eu acho que ele poderia ver as minhas ações, se eu já fiz mais coisas boas ou mais coisas ruins, e poderia até ser perdoado, né? Imagine que você cometa um crime sério, grave, e você vai estar diante do juiz. Aí o juiz vai dizer, bom, Patrícia, você matou alguém. Aí tu vai dizer para esse juiz, mas eu estou arrependido, eu sou uma pessoa boa, e eu não vou fazer mais isso. Aí o juiz vai dizer para você, claro, com certeza que você não deve fazer mais isso. Você deve ser boa, quem sabe? Você acha que você é boa, mas você é boa. Mas você vai ter que pagar pelo crime que você cometeu. Então, sendo Deus mais bom e mais sério e mais justo nos seus padrões e mais exigente nos seus padrões no céu, você acha que não preocupa você saber que se você morresse essa noite, você vai estar diante do julgamento de Deus e Ele vai dizer para você, Patrícia, você é condenada, você vai passar a eternidade agora debaixo do lago de fogo e enxofre, conhecido como inferno, para toda a tua vida. Isso não te preocupa? Preocupa. A mim, sinceramente, Patrícia, eu estou falando isso porque eu te amo e a mim me aterroriza pensar nisso, saber que uma pessoa vai passar a eternidade separada de Deus no lago do fogo, do inferno. Mas eu vou te dizer uma coisa, tu sabe me dizer o que foi que Deus fez para que pecadores perdidos como eu e você não pudessem ir para o inferno? Tu sabe o que foi que Deus fez? Eu acho que Ele deu o Filho dele para morrer por nós, né? Exatamente isso. A Bíblia diz que Cristo morreu na cruz do Calvário. Tu sabe me dizer quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? Eu acho que foi, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não, as últimas palavras de Jesus foram, está consumado, está pago. Você sabe me dizer por que Ele falou isso? Que significado tem essas palavras para nós hoje, aqui e agora? Eu acho que o significado é que hoje em dia nós somos livres. Que antigamente o povo de Deus era um povo perseguido, tanto é que Jesus teve que morrer. Aí então eu acho que é para isso, para que hoje nós venhamos ser livres. Deixa eu te dar um exemplo
para que tu entenda bem. Vamos imaginar que você tem um carro e você comete 10 infrações de trânsito e a multa chega na sua casa. Tem que comparecer ao juiz do Detran com essa multa. E o valor dela é R$1 milhão para você pagar. Se você não conseguir pagar essas multas, o juiz vai lhe condenar para prisão. E aí o dia chega, o juiz diz assim na sua frente: Patrícia, você tem R$1 milhão para pagar agora? Você tem R$1 milhão, Patrícia? Não. Então o que ia acontecer antes de você falar não tenho, juiz? De repente, quando ele acaba de falar essas palavras, um homem entra pelas portas, fica do seu lado, abre o bolso, pega um cheque, assina e entrega para o juiz. Aí o juiz pega, olha aquele cheque e vê assim: R$1 milhão. Bom, tá certo. Então, já que foi pago R$1 milhão, legalmente a Patrícia pode ir embora sem pagar nada. Por quê? Porque aquele senhor ali pagou a multa dela. Ele pagou os R$1 milhão que era para ela pagar, ela não tinha, mas como ele pagou, ela está legalmente livre. E foi, Patrícia, exatamente isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Ou seja, você já viu aquela frase que diz: o salário do pecado é a morte? Ou seja, a recompensa do teu pecado era a morte. A recompensa dos nossos pecados aqui era a morte. Ou seja, a morte é viver eternamente separado de Deus. Ou seja, quem pecou foi você. Você que mentiu, você que adulterou, você que matou, você que blasfemou, mas quem morreu foi Jesus. Ou seja, um inocente morrendo pelo culpado. Ele nunca pecou, Cristo nunca cometeu nenhum pecado. A Bíblia diz que Cristo nunca cometeu nenhum pecado. E ele naquela cruz, ele estava morrendo pelos seus pecados, pelo padrão que era para você ter cumprido esse padrão. E você não conseguiu cumprir esse padrão. Você quebrou 4 ou quem sabe muitos mais desses padrões que Deus estabeleceu por você. E Cristo cumpriu todos eles, nunca deixou de cumprir nenhum deles. E ele morreu por você, ou seja, pagando o preço por você. Era para você ter morrido, era para você ter sido crucificado naquela cruz, mas quem pagou aquilo ali foi Jesus, para que hoje você possa ser uma nova criatura, ter os perdões todos perdoados e ter uma vida eterna e morar com Deus para toda a eternidade. E tu sabe o que é que Deus pede para que isso se torne real na sua vida? 2 coisas Deus pede. Sabe me dizer o que é? Eu acho que primeiro é se arrepender, né, dos pecados, para que a gente venha alcançar o perdão de Deus. São 2 coisas. Primeiro, exatamente como você falou, o arrependimento. Mas arrependimento não é apenas confessão. Tipo assim, Senhor, eu fiz isso. Desculpa, eu fiz isso. Não. Arrependimento, a palavra arrependimento significa mudança, dar as costas, abandonar. Quando a pessoa se arrepende, ela tem que dizer, tipo assim: Senhor, eu não quero mais cometer esse pecado. Eu vou me esforçar para não cometer mais esse pecado. Eu não vou fazer mais isso. Você está se arrependendo. Esse é o primeiro passo. E o segundo, mais importante também, é confiar em Jesus Cristo. Imagina que eu e você estamos dentro de um avião a 2.000 pés de altura e o avião está quase para cair, explodiu os motores. E eu estou com meu paraquedas e eu digo assim: Patrícia, eu tenho um paraquedas aqui, use o paraquedas e a gente salta. Você vai pôr ou não esse paraquedas? Com certeza. Porque você tem medo de morrer, né? Não quer morrer, e porque também você confia nesse paraquedas, que você colocasse esse paraquedas, você quando soltasse, que apertasse a cordinha, ele ia se abrir e você ia se salvar, não é verdade? Você não ia se jogar do avião batendo os seus braços, não é verdade? Porque você não ia conseguir. Assim mesmo é Deus quer que nós confiemos em Jesus, ou seja, como a gente confia no paraquedas. Ou seja, não é pelas nossas obras, não é pelo que eu faço, não é pela caridade que eu pratico, não é pelas boas ações, não é batendo as minhas asas que eu vou ser salvo da queda do avião, mas é somente, pura e exclusivamente, confiando em Jesus. Assim como você confiou no paraquedas, você deve confiar em Jesus para a sua salvação, confiar só nele e somente nele. Você me entendeu? Eu estou sendo claro para você? Sim, muito claro. Agora eu lhe pergunto, Patrícia, você não quer agora, nesse momento, tomar essa decisão por Cristo, se arrepender dos seus pecados e confiar nele como seu Salvador?